Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos de parte 8 da história Amor por Acidente. 5 minutos depois de desligar o telefone, Zhan Shui estava sentada esperando. Enquanto ouvia a voz da ladra de namorados do lado de fora, que reclamava sobre absolutamente tudo, ela pensava que era melhor esperar eles saírem primeiro. 10 minutos se passaram. E depois 15. E ainda assim, a garota do lado de fora não ia embora e simplesmente achava defeito em tudo. Então, com a sua paciência já esgotada, se levantando e abrindo as cortinas do vestiário com determinação, ela pensa que não faz sentido perder mais tempo ali. Afinal, não foi ela quem traiu. Então por que ela teria que ficar ali com medo? A forma como Zhan Shui abriu a cortina abruptamente fez com que todos olhassem para ela. Com confiança, ela começa a caminhar pela loja, exalando o seu charme e beleza, tanto que acaba fazendo com que todos não consigam desgrudar os olhos dela. A sonsa parece ficar confusa. O traste do ex cora ao vê-la naquele vestido. Assim como a vendedora, que com os olhos brilhando de empolgação, menciona que ela ficou espetacular naquele vestido. Ela fala que o vestido a favoreceu tanto que é como se ele tivesse sido feito sob medida para ela, e completa dizendo que fica melhor nela do que na própria modelo. Ela continua soltando inúmeros elogios, enquanto a sonsa, que vestia o mesmo modelo de vestido, juntamente do sonso, ficam parados ali, por um tempo apenas olhando. Zhan Shui, com um olhar de superioridade, diz que não é nada mal, enquanto, segurando seu celular, ela diz que irá tirar uma foto primeiro. Então somos transportados até uma sala de reunião, onde Xian está trabalhando. Ele percebe que o seu celular começou a vibrar, e assim que o pega para checar, vê que as mensagens eram de Zhan Shui. Ela havia mandado uma foto, junto de uma mensagem perguntando o que ele achou. Enquanto ainda segurava o celular, Xian suspira enquanto retira os óculos. Eu acho que ela deu uma desconfigurada nele. Em seguida, um silêncio se instala por toda a sala de reunião, enquanto todos olham para ele com expressões confusas. Alguém decide perguntar se está tudo bem e se aconteceu algum problema. Xian, ainda com os olhos fixos em seu celular, apenas responde que não e pede para que eles continuem. Do outro lado, Zhan Shui está irritada, pois ele respondeu a mensagem, como sempre, a provocando, como se não tivesse gostado do vestido, o que a gente sabe que é uma clara mentira. Enquanto isso, ao fundo, algumas clientes que acabaram de chegar na loja, encantadas com o vestido que Zhan Shui está usando, pedem para provar um igual, mas a atendente sorrindo pede desculpas e menciona que só tem 2 vestidos daquele restantes, e que os 2 estão sendo usados no momento. Assim que ouvem isso, ambas se encaram. Zhan Shui mantém a expressão séria e fria, enquanto a ladra de namorados a olha com desdém e frustração. A sonsa, tentando não demonstrar o seu incômodo, estala a língua enquanto pergunta para seu namorado. Ela estava exagerando, você não acha? Mas sem obter uma resposta, ela olha para ele e percebe com irritação que ele está completamente hipnotizado pela nossa prota. Já Zhan Shui, por sua vez, enquanto mexia nas araras de roupas, pensava que, se saísse agora, iria parecer que ela está tentando fugir daqueles 2 inúteis. Então ela decide que é melhor ficar por ali e apenas continuar fingindo que está olhando outras roupas. Mas assim que ela leva sua mão até um cabide na intenção de pegá-lo, a sonsa aparece, o segurando ao mesmo tempo. Com um olhar de deboche, ela olha para Zhan Shui
e exclama, tentando parecer surpresa, que pelo visto, elas duas possuem gostos parecidos. Irritada, Zanshui pensa, se o que ela quer é arrumar briga, então ela pode entrar nesse jogo. Em seguida, podemos ver elas provando outros looks, como se estivessem em uma batalha. Mas, na minha opinião, não importa o que elas vistam, Zanshui sempre vai ficar mais bonita. A atendente, animada, pergunta se pode fechar as compras delas. Não querendo sair por baixo, a sonsa, se agarrando em seu namorado e forçando uma voz meiga, pede para ele comprar todas as que ela experimentou, mencionando que gostou de tudo. Zanshui, que de longe via toda aquela cena, fazia cara de nojo, sentindo calafrios com tanta falsidade. Parecendo ter ficado nervoso por ter que comprar tantas roupas, sem responder nada, ele apenas coça a cabeça, enquanto irritada, ela continua a pressioná-lo. Mas então, é nesse momento que, com passos firmes, alguém chega na loja. É Qin Shihui, que, exalando confiança, já chega perguntando se Zanshui já decidiu o que vai levar e mencionando para ela não se preocupar, dizendo que irá ajudá-la a escolher. Colocando seu cartão Black no balcão, ela fala todas as roupas que elas experimentaram. A vendedora, ao ouvir isso, quase explode de empolgação e pergunta se então ela gostaria de levar todas e fala que irá embalar imediatamente. Mas Qin Shihui, com um olhar dominante, fala com firmeza: não, tirando todas elas, vou levar todo o resto no tamanho da Shihui. Claro que ouvir isso fez com que todos ficassem estarrecidos, inclusive Zanshui, que realmente não esperava por aquilo. Eu gostei assim, amostradinho. Se sentindo um pouco incomodada com a situação, ela tenta chamar a atenção de Qin Shihui, mas a mesma, percebendo isso, apenas se vira para ela e, dando uma piscadinha, ela diz que está tudo bem e menciona que seu tio lhe deu um cartão adicional e ele não se importa com o que ela compra. Zanshui fica ainda mais perplexa ao ouvir isso e pensa: então é assim que é ser rico? Em seguida, se virando na direção do casal de traidores, Qin Shihui, com um tom de deboche, fala que está agradecida, pois ela escolheu todas as roupas feias e deixou só as melhores para elas. Surtando de raiva, a sonsa começa a gritar e esbravejar, perguntando qual é o problema dela, enquanto seu namorado, com uma expressão de alívio por ter sido salvo de ter que gastar tanto dinheiro com roupas, pede para ela se acalmar, comentando que realmente as que elas experimentaram antes não eram tão boas mesmo. Mas ao invés de se acalmar, ela fica ainda mais irritada e, gritando cada vez mais alto, ela fala enfurecida que agora ele diz que não eram tão boas, mas antes estava encarando tanto a Zanshui que parecia que seus olhos iam cair. Após finalizar as compras, se alongando, Zanshui se sente aliviada por toda aquela situação ter acabado finalmente. Ela agradece a Qin Shihui e a mesma, sorrindo, pergunta se ela está se sentindo satisfeita e se está mais aliviada agora. Zanshui concorda e diz que sim, e menciona um pouco constrangida que está animada porque tem um encontro marcado para aquela noite. Qin Shihui, empolgada com a notícia, pergunta se é aquele tio novinho que ela havia mencionado antes e também pergunta como está indo com ele. O que Zanshui responde apenas com um sinal de positivo. Então, as duas, trocando olhares de cumplicidade, começam a esboçar um sorriso maquiavélico. Qin Shihui, demonstrando seu apoio, diz que, dessa vez, tem certeza que ela vai conseguir conquistar ele. Em seguida, a cena muda e vemos o carro de Xian estacionado próximo à casa de Zanshui. Enquanto ele esperava, de repente, tem sua atenção direcionada a uma voz familiar. Ele olha e vê Zanshui chegando,
acompanhada de um funcionário que está a ajudando a levar as muitas sacolas de compras dela. A observando com ainda mais atenção, ele percebe que ela já está vestida lindamente para o encontro deles, usando um vestido vermelho no modelo tradicional chinês, que acentuava ainda mais a sua beleza. Ele chama por ela, e ela, que até então ainda não havia notado a sua presença, olha na direção dele com uma certa surpresa. Xian se aproxima. Também trajado de forma elegante, ele estende sua mão para ela e então fala: "Vamos, entre no carro." Já dentro do carro, os dois seguiam para o local do jantar. Zhen Shui não teve tempo nem mesmo de guardar suas compras, que naquele momento estavam todas empilhadas, deixando o carro lotado. Desconfortável, internamente ela torcia para que ele não a achasse uma consumista compulsiva. Enquanto Xian, sentado ao lado dela, verificava as mensagens em seu celular, as quais o notificavam sobre compras aprovadas em seu cartão naquele dia. Alguns momentos depois, eles chegavam em um belo lugar. Zhen Shui desce do carro e observa ao redor, admirando a linda paisagem. Mas apesar da beleza do lugar, ela se sente confusa, se perguntando se realmente é ali que eles iriam jantar. Sem que ela percebesse, Xian se aproxima, parando bem atrás dela. Assim que fica próximo o suficiente para estar quase colado nela, ele a surpreende, enquanto de repente fala: "Por que você está tão baixa?" Aquela pergunta acaba irritando Zhen Shui. Ela pensa que só não está usando o salto naquele dia, e se virando para ele, ela dispara a reclamar, perguntando qual é o problema, afirmando que existem muitas pessoas com 1,50 m de altura e que não tem nada de errado em ser baixinha. Xian se diverte internamente, pensando que, naquele momento, ela parece um cãozinho feroz. Mas, como habitual, ele se vira e apenas fala de forma calma e direta que eles devem entrar agora. Enquanto ele se afasta, Zhen Shui o observa com um olhar pensativo. Ela suspira, como se estivesse decepcionada com algo. E então ela fala: "Você concordou em jantar comigo." Ao ouvir isso, Xian, que estava andando à frente, para. Se virando para ela e com um olhar confuso, ele pergunta: "E não é isso que estou fazendo?" Olhando para ele com uma expressão suave, ela responde dizendo que ele sabe que não é isso que ela quer dizer. Em silêncio, Xian a encara por um momento. Mas em seguida, retirando sua luva, ele pergunta o que ela quis dizer então. E em seguida, oferecendo seu braço a ela e ainda a encarando, ele reforça mais uma vez e pergunta, querendo saber se ainda tem algo de errado. Parece que ele entendeu o recado. Sem responder à pergunta, ela apenas puxa o braço dele, aceitando aquele gesto, ainda que continue um pouco irritada. Ela decide continuar com aquilo. Se posicionando ao lado dele, ela se agarra ao seu braço. E enquanto os dois caminham juntos, ela pensa que, se é assim que ele irá agir, ela vai seguir na mesma onda. Então, irá puni-lo depois de alcançar o seu objetivo. Mas, não conseguindo resistir, ela tenta descontar um pouco da sua frustração, beliscando o braço dele. Mesmo percebendo o que ela está fazendo, Xian não fala nada e mantém a sua expressão neutra de sempre. Mas, particularmente, eu acho que ele gosta. Em seguida, os dois já estão do lado de dentro, ainda andando de braços dados, o que aparentemente chama a atenção de todos ao redor. Zhen Shui, sentindo todos aqueles olhares, começa a se sentir desconfortável e se pergunta o porquê de todos estarem a encarando daquele jeito. Já no salão, enquanto se acomodam em uma mesa, os olhares e comentários não param. Todos começam a se perguntar sobre quem seria aquela mulher acompanhando Xian.
Alguém se pergunta se ela seria a tal atriz talentosa que ele havia comentado. Outros falam sobre o quão estonteante ela é e que, além de linda, ela possui um ar maduro e inteligente. Então, finalmente alguém decide se pronunciar, perguntando diretamente a Xian quem seria aquela moça que o acompanha. Mas Zhan Shui imediatamente toma a palavra para ela. Sorrindo, ela responde à pergunta, dizendo seu nome e se apresentando como uma repórter. Já acomodados à mesa e alheia aos comentários sobre eles, Zhan Shui aproveita sua refeição tranquilamente, enquanto muitos, sem saber que a tal atriz talentosa e Zhan Shui eram a mesma pessoa, atacavam Xian, dizendo que não sabiam que ele era esse tipo de mulherengo. Quem imaginaria que naquela noite Xian iria ganhar a reputação de um CEO playboy? Mas de repente, Zhan Shui tem sua atenção direcionada ao perceber seu celular tocando. Ela o pega para verificar e vê que é uma mensagem de seu ex. Na mensagem, ele pergunta o que ela está fazendo e se está ocupada naquele momento. Claro que aquilo a deixa extremamente irritada. Ela bate o celular com força na mesa, enquanto pensa: qual é o problema dele? Ele está morto para mim, então deveria continuar assim. Mas, sendo insistente, mesmo não recebendo resposta, as mensagens dele não paravam de chegar. Ele continua perguntando se ela está livre agora e fala que tem algo que queria dizer para ela. Aquela insistência toda faz com que ela fique cada vez mais furiosa. Ela pensa que não acredita que esqueceu de bloquear ele e que ele continua sendo insuportavelmente tagarela como sempre. E então, decidida a fazer com que ele pare de uma vez por todas de importuná-la, ela responde à mensagem de forma provocativa. Ela escreve: "Estou fazendo amor." Se sentindo satisfeita, ela pensa que isso deve ser o suficiente para calar ele de uma vez por todas. Mas de repente, sua expressão muda. Suando frio, ela se lembra de que Xian estava bem ao lado dela. Virando a cabeça na direção dele, ela entra em desespero ao perceber que ele estava olhando. Ela grita internamente, enquanto se pergunta se será que ele viu o que ela escreveu? Ele, por sua vez, continua apenas a encarando, semicerrando os olhos e mantendo uma expressão fria. Ainda suando frio e completamente sem graça com a situação em que se colocou, ela tenta disfarçar. Ainda digitando, ela fala, se fazendo de desentendida, que ainda precisa terminar de escrever. E então, logo abaixo da mensagem dizendo "Estou fazendo amor", ela escreveu outra, que dizia "Um bolo feito com amor." Assim que envia a mensagem, ela solta o celular na mesa, se sentindo completamente derrotada, sem saber onde enfiar a cara. Xian, no entanto, vendo tudo aquilo, parece se segurar para não rir. Uma das mulheres, que também estava à mesa, percebe que, de repente, Zhan Shui ficou quieta e com uma expressão abatida. Então, ela pergunta se ela está se sentindo mal. Xian, mantendo a expressão séria, responde no lugar dela, de forma provocativa, dizendo que parece que a comida não é do agrado dela. Zhan Shui, quase chorando de tanto constrangimento, responde com um sorriso sem graça, que na verdade ela apenas está com um pouco de calor. Mas então, é nesse momento que uma funcionária chega, pedindo desculpas pela interrupção. Enquanto empurrava um carrinho, ela anuncia que trouxe a sobremesa encomendada. E a tal sobremesa era nada mais, nada menos do que um bolo. Só não sei dizer se foi um bolo feito com amor.
Em seguida, com todos já tendo recebido suas sobremesas, Zhang Shui, em um misto de raiva e frustração, espetava o bolo repetidamente. Então, é quando alguém pergunta: quem foi a pessoa generosa suficiente para comprar bolo para todos? Nossa prota, ouvindo isso, acaba ficando corada. Enquanto comia um pedaço do bolo, ela pensava: e quem mais poderia ser? Xian, que mexendo em seu bolso para retirar um lenço, respondia que foi ele quem pediu. Então, estendendo sua mão e limpando delicadamente o canto da boca de Zhang Shui, ele continua e fala: já que uma certa pessoa gosta muito de bolos. Sem graça, ela pega o lenço e ela mesma começa a limpar a boca, enquanto um leve rubor sobe pelo seu rosto. Xian, por sua vez, escondendo um sorriso, parece satisfeito com a reação dela. Alguns momentos mais tarde, após o fim do jantar, Xian leva Zhang Shui para casa. Ela, que ainda estava desconcertada por todos os acontecimentos de mais cedo, assim que o carro para, se apressa em descer. Sem olhar para Xian, ela apenas agradece e se despede. Assim que desce do carro, ela pensa em como está grata por estar usando sapatilhas, pois assim ela pode sair correndo. Mas, para o seu desespero, de repente, Xian chama por seu nome. Com o rosto corado, ela fecha os olhos enquanto finge não ter ouvido e pensa que, se ela fugir rápido, então não vai precisar encarar essa situação constrangedora. O que ela não esperava era que Xian não aceitaria ser ignorado naquele momento. Ele corre em direção a ela. Ao perceber sua presença, ela olha para trás, com uma expressão de completa surpresa. Xian, segurando o braço dela com firmeza, a encara e pergunta se ela não o ouviu e por que está correndo. O constrangimento de Zhang Shui apenas aumenta com essa atitude repentina dele. Sem conseguir encará-lo diretamente, ela fecha os olhos e responde dizendo que ela ouviu ele. Ela tenta se soltar, mas Xian a segura com ainda mais firmeza e a questiona, perguntando se ela o ouviu, então por que ainda está fugindo? Ele puxa o braço dela, fazendo com que o corpo dela se vire, ficando de frente para ele. E olhando bem nos olhos dela, ele pergunta: por acaso, você está com pressa para ir fazer o seu bolo? Zhang Shui não consegue acreditar que está ouvindo aquilo. Ela, que já estava se sentindo constrangida, agora então só queria achar um buraco para cair dentro. Numa tentativa desesperada de tentar se livrar daquela situação, ela começa a chacoalhar o seu braço freneticamente. Ela começa a gritar, dizendo que ele é muito irritante, enquanto pensa que esse cara é realmente difícil de lidar. Então, finalmente ela consegue se soltar dele. E assim que o faz, Xian se vira e começa a caminhar. E com tranquilidade ele fala para que ela pegue seus pertences no carro. Zhang Shui fica incrédula, enquanto se pergunta se ele fez todo esse alvoroço por algo assim tão pequeno. Xian, enquanto continua a se afastar, leva a mão até a boca, já não conseguindo mais conter o riso. O que Zhang Shui percebe, a deixando irritada. Ela chega à conclusão de que tudo o que ele queria era apenas provocá-la. Depois de todo aquele caos causado por conta daquela mensagem enviada pelo seu ex, ele ainda a importunava. Achando estranho a forma como ela respondeu à mensagem, ele pergunta do que ela está falando e a questiona perguntando se ela está bêbada. Zhang Shui, não querendo mais ter que lidar com aquilo, apenas envia uma mensagem falando para ele parar de encher o saco e em seguida o bloqueia. O que, na minha opinião, ela já deveria ter feito há muito tempo. Alguns dias depois, ela precisa viajar a trabalho. E assim que chega lá, uma antiga colega de faculdade vem recebê-la. As duas ficam muito animadas por se verem depois de tanto tempo. A amiga menciona que é raro ela ir até ali, então elas precisam se divertir bastante. O que Zhang Shui concorda.
Elas aproveitam para passear, visitando vários lugares e tirando muitas fotos juntas. Após curtirem o dia todo juntas, elas apreciam o entardecer, enquanto Zhang Shui conta toda a história sobre Xian para sua amiga. A mesma se mostra surpresa, perguntando se ela está falando sério, se realmente ela está indo atrás do presidente do banco Mingyu. Zhang Shui, fazendo pose, joga o cabelo para trás enquanto fala. E daí? No fim das contas, o presidente não é apenas um homem? Sua amiga apenas ri, enquanto dando tapinhas em suas costas, responde dizendo: "Bem, eu acredito em você. Entretanto, não culpe os outros quando as coisas derem errado." Ao ouvir isso, Zhang Shui congela, sentindo uma pontada de culpa. Eu fico só pensando quando ele descobrir que tudo isso não passa de um plano dela para se vingar do ex. Mas Zhang Shui decide encerrar aquele assunto por ali. E mudando de tópico, ela menciona o quão bonita está a vista noturna naquele momento e chama a sua amiga para tirar uma foto. Após tirarem a foto, sua amiga fica animada, mencionando o quão boa essa foto ficou e diz que irá compartilhar agora mesmo e exibir essa linda mulher. Zhang Shui, que andava um pouco atrás dela, também olhando para o seu celular, está perdida em seus pensamentos. Lembrando de Xian, ela pensa que não o incomoda há algum tempo e se pergunta se deveria mandar uma mensagem. Mas assim que cogita essa ideia, a lembrança daquela noite constrangedora e de como ele a provocou sobre aquilo invade a sua mente. Só de lembrar daquilo, Zhang Shui fica vermelha, se lembrando do tamanho da vergonha que ela passou. E então, imediatamente, ela muda de ideia, pensando que é melhor esquecer, ela não vai incomodá-lo. Enquanto isso, Xian estava em uma confraternização em um iate. Sentado sozinho, enquanto encarava seu celular, de repente, ele franze o senho. Mesmo que ele não quisesse admitir, o silêncio de Zhang Shui o estava incomodando. Então ele decide dar uma olhada no WeChat dela. E assim que abre o seu perfil, vê que ela foi marcada em uma foto com uma amiga. Ele abre a imagem e a observa por um tempo. Parecendo concentrado, ele continua encarando aquela foto por um bom tempo. E então, por um momento, ele acaba suspirando e sorrindo. Em seguida, dando um zoom na imagem, ele parece reconhecer o lugar onde ela está pelos prédios ao redor. Mas, de repente, o tio Guan chega, tirando ele de seus pensamentos. Ele vê a foto que Xian estava olhando e pergunta se essa não é aquela jornalista de antes. Sem nem mesmo dar a chance de Xian responder, ele começa a soltar inúmeros elogios sobre ela, mencionando que leu um artigo que ela publicou recentemente e que a escrita dela é impressionante. O que Xian apenas concorda. Percebendo a expressão de Xian, o tio Guan sorri e pergunta por onde ela tem andado, pois não tem a visto muito ultimamente. Xian não responde nada, apenas ficando com um olhar pensativo, e mais uma vez ele solta um longo suspiro. Em seguida, mudando de cena, somos levados de volta até Zhang Shui. Ela, que já estava dormindo, acorda quando seu celular começa a tocar de repente. Ainda sonolenta, ela olha para a tela do celular e percebe que era uma notificação de mensagem do Xian. Na mensagem, ele dizia: "Quando você vai voltar? O tio Guan está com saudades." O tio Guan tá com saudades, né? Sei quem tá com saudade dela. E que capítulo foi esse, né, gente? Essa prota é muito engraçada. É um capítulo mais hilário do que o outro. E vocês, o que acharam desses novos acontecimentos? Deixem aqui nos comentários. E também não se esqueçam de curtir, compartilhar e, se não forem inscritos, não deixem de se inscrever. Isso me ajuda muito a estar trazendo sempre novos conteúdos para vocês. E para finalizar, o meu agradecimento especial a um novo membro aqui do canal.
Watina Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vinda! E também, é claro, a todos os outros membros que continuam aqui comigo. Muito obrigada! O apoio de vocês é muito importante. Bom, então por hoje é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!